Olá, pessoal. Boa tarde. Hoje eu vou contar para vocês a história de dois amigos. Eram uma vez dois grandes amigos. De tanto que se gostavam, resolveram fazer um juramento. Então, eles prometeram um para o outro que iria convidar. Quem casasse primeiro iria convidar o outro para ser padrinho de casamento. Só que aí os anos se passaram e um dos amigos morreu. E o outro, que ficou vivo, conheceu uma linda moça e resolveu se casar. Mas no dia do casamento, ele lembrou do juramento que havia feito com seu amigo. E aí ele pensou: e agora? O que fazer? Eu fiz um pacto com meu amigo. Vou procurar um padre para me ajudar a resolver este problema. Então, o amigo foi até a igreja e procurou o padre e pediu um conselho para ele, o que ele devia fazer, já que ele tinha feito um juramento com seu amigo e seu amigo tinha morrido. E como hoje era o dia do casamento dele, ele queria saber o que fazer. Então o padre falou para ele: meu amigo, já que você fez um juramento com seu amigo morto, eu acho melhor você ir até o cemitério e convidar o seu amigo para ser seu padrinho. E o morto decidirá o que fazer. Então, o noivo saiu da igreja e já foi logo ao cemitério. Se colocou na frente do túmulo do amigo e falou: meu amigo, lembra que nós fizemos um juramento? E hoje é o dia do meu casamento e eu vim convidar você para ser o meu padrinho. Então, o túmulo se abriu e lá de dentro saiu o defunto. E o moço, todo cheio de graça, já foi logo falando: meu amigo, ainda bem que você veio, porque se você não me convidasse, eu não sei quanto tempo eu iria ficar aqui no purgatório. E aí, os dois saíram do cemitério e foram andando até chegar na casa do noivo. No caminho, foram conversando sobre vários assuntos. Quando chegou na casa do noivo, o noivo emprestou uma roupa ao amigo, eles se arrumaram e foram para a igreja. Lá na igreja, o casamento aconteceu e o morto foi seu padrinho, assinou o livro lá na igreja onde fica registrado o casamento e depois de tudo terminado, foram todos os convidados para a casa do noivo, porque ia ter uma linda festa. E aí, chegando na casa do noivo, o morto sentou lá, comeu, bebeu, conversou com os convidados, contou muitas histórias aos convidados que ali estavam. E quando terminou a festa, o morto levantou e chamou o seu amigo noivo e falou: meu amigo, venha cá, por favor. Eu preciso voltar para o meu túmulo e gostaria que você me acompanhasse até o cemitério. Então o amigo falou: tudo bem, eu vou com você. Espere só um minutinho que eu vou despedir. Vou dar um beijo na minha esposa, afinal de contas, hoje é meu casamento, e vou avisá-la que eu vou acompanhar você até o cemitério e que já volto. Fui lá, deu um beijo na esposa e avisou-a que não demorava. E aí os dois saíram da casa do noivo, foram conversando pelo caminho, foram batendo papo, falaram sobre um monte de coisa. E o noivo estava doido para perguntar ao morto como que era a vida lá, mas não tinha coragem. Quando chegou no cemitério, que o túmulo se abriu e os dois se abraçaram para se despedir, o noivo resolveu perguntar. E falou: meu amigo, eu queria muito te fazer uma pergunta. E o morto então falou: pois não, pode dizer o que você quer perguntar.
E aí ele falou ao amigo: eu queria tanto saber como que é do outro lado. E o morto olhou bem para o amigo e respondeu: se você quiser realmente saber, vai ter que vir comigo. E então o noivo pensou: eu vou. Estava curioso para saber como que era do outro lado. E o túmulo se abriu e os dois entraram. Quando chegou no paraíso, o morto começou a mostrar tudo que tinha por lá. Começou por um lindo palácio de cristal, onde as portas eram todas feitas de ouro. Quando eles entraram, São Pedro estava lá dentro tocando um contrabaixo e os anjos dançavam e cantavam alegremente. E ali o noivo ficou encantado. E o amigo morto puxou-o pelo braço e falou: vamos em frente, meu amigo. Tenho muito mais coisas para te mostrar. E os dois começaram a caminhar por aquele lugar. E aí se depararam com um lindo jardim. Nesse jardim era cheio de árvores grandes. E no lugar das folhas das árvores eram pássaros. E eram pássaros de tudo quanto é cor, cada um mais lindo que o outro. E eles cantavam e cantavam. E o noivo parou diante daquele jardim e ficou contemplando aquela maravilha. E o amigo morto falou: vamos em frente, meu amigo, tenho mais a lhe mostrar. E aí eles continuaram caminhando e foram até um prado, onde lá estavam muitos anjos dançando alegremente, suavemente, como se fossem namorados. E aí o moço ficou encantado com aquela beleza. E logo em seguida o morto falou ao amigo: agora eu vou te levar para ver uma estrela. E o noivo pensou: nossa, as estrelas são lindas. Gostaria muito de poder contemplar as estrelas. E aí os dois foram caminhando. Mas quando estavam caminhando, o noivo caiu em si. E então ele disse: nossa, eu já nem sei quanto tempo estou aqui. Eu preciso ir embora. Eu preciso voltar para minha casa. Minha esposa deve estar muito preocupada comigo. E aí o morto perguntou: você já está cansado? E o noivo respondeu: sim, eu estou cansado e agora preciso voltar. Aí o amigo falou: tudo bem, como você quiser, eu vou acompanhar você. E no caminho ele foi passando por um rio. O rio era feito de vinho, a terra era feita de queijo. E o noivo ficava cada vez mais encantado, mas sabia que precisava voltar, pois sua esposa deveria estar muito preocupada com ele. E aí os dois chegaram até o túmulo. O túmulo se abriu, o noivo saiu e o morto sumiu. Quando o noivo saiu no cemitério, ele olhou à sua volta e não reconheceu aquele lugar. Então ficou indignado e ficou olhando aqueles monumentos, aquelas estátuas. O cemitério estava totalmente transformado. Caminhou até a saída do cemitério e chegou na rua. Olhou para um lado, olhou para o outro e viu prédios enormes, árvores grandes. Olhou para o céu, passavam-se aviões no céu, automóveis, tudo estava mudado. E ele pensou: estou no lugar errado. Essa aqui não é a aldeia de onde eu saí. Então, estava vindo um velhinho na sua direção. E aí ele pensou: vou perguntar ao velho
se aqui realmente é a aldeia de onde eu saí. Então se aproximou do velhinho e falou para ele: Cavalheiro, por favor, essa aqui é a aldeia? É, sim, senhor. O velhinho já foi logo respondendo: é esta cidade mesmo. O jovem olhou para ele e ficou indignado e perguntou: e o senhor, por acaso, sabe me dizer onde é a casa daquele homem que se casou ontem? E o velhinho trabalhava na igreja, era sacristão. Foi logo respondendo: mas ontem não teve nenhum casamento aqui. E o moço falou: teve sim, foi o meu casamento, eu me casei ontem. E o sacristão falou: não, eu trabalho na igreja, eu tenho certeza, ontem não teve nenhum casamento. E aí o noivo ficou indignado e começou a contar a história do que tinha acontecido com ele para o sacristão. O sacristão falou: meu amigo, você deve estar sonhando, mas eu já ouvi falar há muitos anos atrás que um jovem se casou com uma mulher e no dia do casamento foi mesmo acompanhar um amigo até o cemitério e nunca mais voltou. E sua mulher morreu de desgosto. E o jovem falou: mas então, esse casamento era meu. E como assim minha mulher morreu? Isso foi ontem. Não, ontem não. Isso foi há muitos e muitos anos atrás, o velhinho falou para ele. Então, o velhinho viu que o rapaz estava falando coisa com coisa e sugeriu a ele que fosse falar com o bispo. E aí, quando ele fala para o moço: por que você não vai até a igreja e conversa com o bispo? Aí o moço falou: bispo? Mas que bispo? Aqui nessa aldeia só tem um padre. E o velhinho falou: não, meu amigo, aqui tem um bispo. Eu vou levar você para falar com o bispo. Me acompanhe, por favor. Então, o noivo acompanhou o velhinho até a igreja. Chegando lá, ele vai falar com o bispo. E o bispo, primeiramente, perguntou para ele qual era seu nome, né? Se realmente ele tinha casado naquela igreja, então provavelmente haveria um registro. E aí o rapaz falou, e o bispo pegou lá um livro muito antigo, já velhinho. E enquanto folheava aquele livro, o bispo falava ao rapaz: olha, aos 30 anos, não, 50, não, 100 anos, não. Há uns 200 anos atrás, olha aqui. E aí parou numa página. Uma página toda rasgada e gordurosa. E falou, mostrou ao jovem: olha, aqui está o registro do casamento de quem você está falando. Mas, meu jovem, até onde sabemos, isso foi há uns 300 anos atrás. E o moço, mais que depressa: então, mas fui eu que casei, mas não pode ter passado tanto tempo assim. E o bispo falou: pois, aqui está escrito. Se você estiver duvidando, leia aqui. E aí, o bispo falou: eu fiquei mesmo sabendo de uma história de um jovem que se casou e que na noite de núpcias ele foi acompanhar um amigo até o cemitério. E esse jovem, até onde eu sei, nunca mais voltou. E sua esposa morreu. O jovem ficou aborrecido com tudo aquilo. Ficou pálido. E o velhinho falou para ele, o bispo falou para ele: então, você estava falando do outro lado. E como que era lá do outro lado? Conte-me essa história, por favor. E aí,
O jovem, ao ver o relato do bispo e comprovar que realmente já tinham se passado muitos e muitos anos, ficou pálido como a morte, caiu e morreu. E nada pôde contar ao bispo. E assim, essa história chegou ao fim.